virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Olá, bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs, graças ao Senhor, mais um dia, irmãs, mais um dia, graças a Deus, mais uma manhã, graças ao Senhor, nós tivemos um sono reparador, o Senhor nos guardou toda esta noite, guardou a nossa família, que o Senhor possa continuar nos guardando esse dia, guardando a nossa equipe do programa Mães Amorosas, todas as irmãs que também têm o privilégio de estar com vocês todos os dias. Então, bom dia para cada uma de vocês. Que o Senhor abençoe e proteja cada lar, cada pessoa que ouve o nosso programa. Vamos iniciar com Provérbios, palavra de sabedoria. Hoje, 20 de janeiro, o provérbio diz assim: não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Provérbios capítulo 4, versículo 6. Temos como título no texto de hoje: ser sábio também não é vaidade? Vamos ver? O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, que dedicou um grande espaço em seu início para falar da importância da sabedoria. O seu pai já lhe ensinava a adquiri-la acima de tudo. Quando Salomão foi proclamado rei, Deus apareceu-lhe e disse-lhes para pedir o que quisesse. Ele pediu sabedoria e conhecimento para saber como conduzir e julgar o povo de Deus. Está registrado no segundo livro das Crônicas, 1, 7 ao 10. Deus realmente o abençoou com muita sabedoria, ao ponto de a rainha de Sabá ter sido testemunha de que a sua grandeza sobrepujava em muito a sua fama. No livro de Eclesiastes, também escrito por Salomão, o autor afirma que, embora a sabedoria seja mais proveitosa do que a estultícia, o que acontece com o sábio também sucede ao estulto. A memória de ambos não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 2, 13 e 17. No Evangelho de Mateus, Jesus, referindo-se a si mesmo, disse: aqui está quem é maior do que Salomão. Mateus 12, 42. Em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, 3. Portanto, quem tem em Cristo tem a sabedoria. Agir de acordo com ela é deixar a direção de sua vida a cargo do Senhor, pois Ele guiará você. Invoque sempre o nome do Senhor Jesus e assim você desfrutará da verdadeira sabedoria. A sua vida terá valor e tudo prosperará. A verdadeira sabedoria é Cristo. Cristo é eterno, Cristo vive eternamente. Salomão realmente era sábio, pediu ao Senhor sabedoria e Deus deu sabedoria, tanto sabedoria como riqueza. Mas como o texto diz, que tudo passa, ele morreu, quem não era sábio também morreu, mas a verdadeira sabedoria está em nós, Cristo. É só invocar o nome do Senhor, nós temos a verdadeira sabedoria em nós, e essa sabedoria não passa. Amém? Até amanhã com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong.
Leitura Márcia Girlânia. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Vamos para a semana 2, terça-feira. Leitura bíblica, Gênesis 1, Salmos 92, Provérbios 8, 23, João 1, do 1 ao 2, Tiago 1, 17, Apocalipse 21, 6 e 22, 13. Ler com oração. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Isso está em Hebreus 13, 8. Título da terça-feira, semana 2. O princípio do tempo. Deus nos conduziu ao livro de Gênesis já há alguns meses a fim de recebermos sua direção. Retomemos agora alguns pontos fundamentais e importantes. Logo no início deste livro está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A expressão no princípio, em hebraico, é Bereshit. O termo Gênesis, que dá título ao livro, vem da tradução grega de Septuaginta e significa começo ou origem. Contudo, precisamos entender nesse contexto o que significa exatamente no princípio. Princípio de quê? Muitos podem dizer que é óbvio que se refere ao princípio da criação. No entanto, o texto diz que a criação de Deus aconteceu no princípio. Há uma grande e significativa diferença aqui. No final da Bíblia, em Apocalipse, lemos: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso quer dizer que aquele princípio citado em Gênesis terá um fim. A criação em si não terá um fim. É um princípio de alguma outra coisa que terá fim. É importante entendermos que o princípio ali é o princípio do tempo. O tempo tem um início e um fim. Apocalipse reforça esse fato. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. No princípio, Deus criou todas as coisas. Se houve um princípio do tempo, também haverá o fim. Porém, o que existia antes do tempo? E mais, o que existirá depois dele? E ainda, para que serve o tempo? Antes de o tempo existir, havia a eternidade. Deus habita na eternidade, porque ele é autoexistente, não tem princípio de dias, nem fim de existência. Amém. O livro de Isaías comprova isso. Porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, vivificar o coração dos contritos. Deus não está limitado ao tempo como nós. Ele habita a eternidade, uma realidade que já existia antes do início do tempo. Na eternidade não há mudanças, não há tempo nem espaço. Ela não tem começo nem fim. Antes de o tempo existir, a eternidade já existia, e ela continuará a existir quando o tempo chegar ao fim. Desde a eternidade, a sabedoria foi estabelecida. Quem é a sabedoria? É o próprio Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Desde o princípio, antes da existência da terra e do tempo, a sabedoria que é Cristo já estava lá.
Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 92. Portanto, antes de haver o tempo, havia a eternidade. Como continua havendo, e depois do tempo seguirá a eternidade. Deus nos criou e nos inseriu no tempo. Para que serve o tempo? Porque o tic-tac do relógio sempre avança e não volta. Porque Deus criou o tempo e fez a criação sujeitar-se a ele. Você já refletiu sobre isso? Em Efésios, encontramos um versículo que responde a essas indagações. Senhor Jesus, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Qual cristão nunca se perguntou: qual é a vontade de Deus para a minha vida, minha carreira profissional, meu casamento? Esse versículo é a resposta a essas perguntas. Só que essa resposta não é direcionada e específica às necessidades humanas, mas sim à necessidade de Deus. Qual é o mistério da vontade de Deus? Qual o anelo de seu coração, seu desejo? Efésios nos responde: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. A palavra convergir no grego tem o sentido de encabeçamento, ou seja, de fazer Cristo encabeçar todas as coisas, ou de fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Isso acontecerá na dispensação da plenitude dos tempos. Esse versículo define que o tempo teve um início e terá um fim. O tempo iniciou-se para que Deus pudesse cumprir sua vontade, que é fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Quando isso acontecer, o tempo já não terá razão de existir e terá fim. Entretanto, para que a vontade divina se cumpra, Deus conta com a cooperação da Igreja. A Igreja tem uma importante incumbência de cooperar com Ele. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 22, 23. Por essa razão, não devemos desperdiçar nosso tempo, que não existe para ser gasto à toa. Eu e você estamos aqui para executar a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, querido leitor, quero encorajá-lo a se comprometer com essa missão de cooperar com Deus e fazer parte de Sião, daqueles que lutam pelo reino. Antes de Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, ele quer ser e será primeiramente o cabeça sobre nós. Então virá o fim. Louvado seja o Senhor. Amém. Queridos irmãos, coloque aqui nos comentários sua luz na palavra, sua direção, sua demonstração, seu comentário. Compartilhe conosco. Amém. Jesus é o Senhor. Alegria, servir ao Senhor me edifica com os irmãos. Vamos fazer imersão na terça-feira. Que alegria, servir ao Senhor me edifica com os irmãos. Que alegria, servir ao Senhor
Sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Olá, bom dia, Jesus é o Senhor. Estamos começando mais uma terça-feira aqui, dia 20 de janeiro. Olha só, já estamos aqui na segunda quinzena de janeiro, o tempo passando, correndo, né? Nós vimos agora no alimento diário, né? O Senhor criou o tempo, né? E o tempo o objetivo do tempo é que Cristo encabece todas as coisas, tanto no céu como na terra. E Ele vai começar encabeçando a nós mesmos. E o Senhor vai executar o seu propósito, começando por encabeçar a sua igreja, que somos nós, né? Para que isso aconteça, a gente não pode perder tempo. Amém? Essa é a minha luz que eu ganhei aqui na leitura de hoje do Alimento Diário. Não podemos perder tempo, amém, mas é isso aí. Vamos aproveitar bem o nosso tempo para que a gente possa desfrutar de toda a palavra que o Senhor tem dado para nós. A palavra do Senhor é uma ordem de comando, né? Quando o Senhor fala, a palavra profética chega até nós, é para nós executarmos a sua vontade atual. Amém? Vamos praticar? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Muito obrigada, Senhor, por essa luz, por essa revelação que o Senhor tem dado para nós, de aproveitarmos o nosso tempo para buscar as coisas do Senhor, porque a sua volta é iminente e nós queremos estar preparadas como virgens prudentes, aguardando a vinda do nosso Senhor. Se possível, Senhor, nós possamos estar na tua presença antes da grande tribulação. Que o Senhor possa ser conosco, nos ajude e nos faça crescer, amadurecer. Nós também queremos ser governados por Ti. Venha, Senhor, venha nos encabeçar, nos dando direção, submissão e um ouvido para ouvir o que o Senhor está falando às igrejas. Aleluia! Jesus é o Senhor. Amém? Nós estamos lendo o livro de Gênesis e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 41, a partir do versículo 16, né? Então, só para a gente se recapitular, né? José estava preso por 28 anos no Egito, né? Como José amadureceu ali, né? Ele chegou no Egito com 17 anos. Quando ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro-chefe, ele tinha 28 anos. E ele aguardou mais 2 anos para sair da prisão. E o que ocasionou isso foi que José foi lembrado pelo copeiro, né, que foi restituído ao seu cargo de copeiro, porque Faraó teve um sonho e então contou para o copeiro que precisava de uma interpretação. E então José foi lembrado, né? O copeiro lembrou de José e imediatamente Faraó mandou tirá-lo da prisão. Então ele se prepara, se torna apresentável para poder estar na presença do rei. E então ele vai para interpretar esse sonho. Então o rei diz: eu tive um sonho e não tem quem interprete. Então José responde: isso não está em mim, a interpretação, mas Deus dará uma resposta favorável para Faraó. Então agora a gente vai continuar o capítulo 41, versículo 17. Então Faraó disse a José: no meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas, subiam outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam a aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas, e depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas
e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Essa é a palavra, como acaba de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido porque coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Interessante aqui, né? Ele está tendo um sonho. Primeiro ele tem o sonho das vacas gordas e magras, depois ele tem o sonho das espigas boas e magras, boas e feias. Mas é o mesmo sonho, né? Então ele acorda após o sonho das vacas, né? E continua a dormir e continua o mesmo sonho. O sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Versículo 33. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto: pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher o cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. José como governador do Egito. Versículo 37. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em que está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Versículo 42. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua 2ª carruagem e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. Versículo 46. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância, e José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades.
O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho, toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Capítulo 42. Os irmãos de José vão ao Egito. Versículo 1. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então, 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal no Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra? Eles responderam: não, meu senhor. Esses seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com meu pai, outro já não existe. Então José lhes disse: é como eu falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês. Se há verdade no que dizem ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. Termina aqui a nossa leitura de hoje. Que vontade de continuar, não é verdade? Oh, Senhor Jesus, mas amanhã tem mais e aí a gente vai ver o desfecho dessa história, né? Você viu que delícia que é ler a Bíblia? É o livro mais maravilhoso em todo o planeta, né? Muito bom. Vamos às nossas notas, então.
Tem vários pontos importantes aqui nessa história, né, de hoje. Capítulo 41, notas 15 e 16. Fluente na língua egípcia, após 13 anos na terra do Egito, José ouviu atentamente quando Faraó lhe descreveu o problema. Com humildade, José confessou a Faraó que ele próprio era incapaz de interpretar os sonhos, mas acrescentou com convicção que o seu Deus daria a Faraó a informação que ele desejava. Nota 17:24. Ao Faraó repetir o seu relato dos sonhos, ele acrescentou que as vacas feias ainda pareciam debilitadas depois de comer as vacas belas. E José prefaciou sua interpretação com 3 observações importantes. Primeiro, Faraó, na verdade, teve um único sonho. Embora ele tivesse 2 vezes usando símbolos diferentes, segundo a fonte dos sonhos, era o único Deus verdadeiro. Terceiro, ele revelava aquilo que Deus estava prestes a fazer. Então, aquilo que a gente já comentou, né? Ele sonhou, dormiu, ele sonhou com as vacas, acordou, dormiu de novo, sonhou com as espigas, mas era o mesmo sonho. Usando o quê? Símbolos. Ele usou símbolos diferentes. No primeiro eram as vacas, né? E no segundo eram as espigas. Mas eles eram um sonho só. E segundo a fonte dos sonhos, era o único Deus verdadeiro. Bom, isso quer dizer que Deus falou com ele em sonhos. E o terceiro é que Deus estava revelando a ele o que iria acontecer nos próximos 7 anos. E isso partiria de Deus. Essa fome em toda a terra aí, né, era algo que estava prestes a acontecer e vinha da parte de Deus. E isso vinha da parte de Deus. Então José, ao ouvir o sonho, começa a dar conselhos para o rei, para Faraó, dizendo: José, ele aconselhou Faraó a dar 4 passos na preparação para o ciclo de 14 anos, porque seriam 7 mais 7, não seria 14 anos, né? De fome na terra, a fim de eles criarem uma reserva de alimento para os 7 anos de fome que viriam. Então, a clara compreensão que José tinha do sonho, juntamente com a sua habilidade para projetar um plano tão prudente como esse, convenceu o Faraó de que José possuía o Espírito de Deus. Faraó deu a José o nome egípcio de Safenat-Paneia, que significa: então Deus disse que ele viva. Esse é o significado de Safenat-Paneia. E uma esposa de elevada posição social, Azenat, que significa aquela que pertence à deusa Neit, era a filha de Potífera, um sacerdote de On, Heliópolis, o prestigioso centro religioso de adoração solar no Antigo Egito. José, que agora possuía 30 anos, tinha sido transformado por Deus em um período de 13 anos de um escravo estrangeiro aprisionado no segundo homem mais poderoso do mundo. Ele, que gastara anos na prisão, agora percorria toda a terra do Egito, inspecionando um projeto que salvaria a vida de incontáveis milhares de pessoas, né? Então, olha o que Deus faz, né? Certo? Algo importante aqui que a gente também quer destacar é que José tem aqui 30 anos de idade. E essa é a idade
que os sacerdotes começam a servir, né? Então, Jesus Cristo, João Batista, né? Essa é uma lei do Velho Testamento que os levitas com 30 anos de idade começavam a servir, né? Aos 25 aprendia, né? E com 30 começava a exercer o cargo de sacerdote. O próprio Senhor Jesus também começou a servir com 30 anos de idade, né? Então, a gente fica pensando, né? Mas esse tempo que ele passou na prisão era necessário. Você viu que ele aprendeu a língua egípcia, falava fluentemente a língua. Ele aprendeu os costumes do lugar. Ele foi tratado por Deus, porque ele foi humilhado. Ele aprendeu muitas lições ali. E agora, aos 30 anos de idade, ele está pronto para servir. Então, o Senhor cria todo esse ambiente aqui para que José comece a servi-lo, né? Nota 41, 47 a 52. Além da bênção de Deus nas colheitas, o Eterno abençoou a vida pessoal de José com 2 filhos. O nome de Manassés refletia o fato de que Deus o ajudara a esquecer do seu labor no Egito e na casa de seu pai. Ele esqueceu as coisas que sofreu do seu pai, também as injúrias, né, da mulher de Potifar, né? O nome Efraim confessava que Deus tinha feito José frutífero em uma terra onde outrora ele fora tratado como um criminoso menosprezado. Então, o Senhor revela, né, para José que haverá 7 anos de fartura. Então, nesses 7 primeiros anos, eles plantam e colhem abundantemente. E reservam estoques em cada cidade, são estocados nas suas próprias cidades, todo o mantimento desses 7 anos. Passados os 7 anos de fartura, a fome chegou em todas as terras, mesmo além das fronteiras do Egito. E Faraó orientou as pessoas para se dirigirem a José, né? Então, como ele havia dado autoridade para José, ele não passa por cima da autoridade dele. Mas todos aqueles que procuram Faraó, ele manda que procurem José, né? E este começou a vender trigo aos egípcios para preservar a vida de seus adotados compatriotas. Todavia, conforme as outras nações ficaram sabendo do estoque de alimento no Egito, todas as regiões afetadas do mundo também vinham até José. Como iria acontecer por milhares de anos depois desta ocasião, o Egito mostrou que era o celeiro do mundo mediterrâneo. Então, todos tinham que ir ali se quisessem comer, né? Nota 42, de 1 a 38. De muitas maneiras, este capítulo reutiliza os elementos dos capítulos 37 e 38. Membros do clã de José descem ao Egito. Membros do clã de Jacó descem ao Egito, né? Casa de seus irmãos, né? Então, eles são injustamente acusados por José, né, de serem espião. Nota 42, de 1 a 5. Jacó, então, recebeu notícias da disposição do Egito de vender trigo para estrangeiros, e uma vez que Jacó não era apenas o patriarca, mas também o principal dirigente do clã, cabia a ele a responsabilidade de procurar o bem-estar da numerosa família. Ele tinha o direito de ordenar que os demais homens descessem ao Egito e comprassem trigo. Em uma virtual repetição do capítulo 37, Jacó enviou 10 dos irmãos de José para que eles fizessem o trabalho da família, mas poupou um filho da sua amada e falecida esposa Raquel, Benjamim. Os filhos de Jacó se juntaram a outros que também foram ao Egito e foram comprar trigo. Uma vez que José era o governador e vendia trigo a todo o povo do Egito, a sua responsabilidade principal era atender às necessidades de seu próprio povo, ou seja, do Egito, né? Não obstante, ele permitia a venda aos estrangeiros, desde que
não constituíssem a ameaça ao Egito. Quando os irmãos mais velhos de José se curvaram diante dele, ele então se lembra do sonho que ele teve, né? Dos seus irmãos curvados diante dele, né? José reconhece imediatamente os irmãos, mas eles não o reconhecem, né? Como um oficial superior egípcio, José não tinha cabelo em sua cabeça. Usava pintura nos olhos e vestes caras. E falava um egípcio fluente. José, então, os trata com rispidez e os acusa de espiões. E mantém todos presos por 3 dias. Uau! Que experiência! Que experiência desses irmãos aí, presos ali por 3 dias. O que será que passou pela cabeça deles ali, hein? Olha, nós vamos ficar presos aqui. Viemos para comprar mantimento. Vamos ficar presos aqui. Eles vão morrer de fome lá e nós provavelmente vamos morrer aqui também, né? Por 3 dias eles ficaram ali na prisão, só meditando o que iam fazer, o que a gente vai fazer, né? Muito bem, amanhã a gente vai ver, né, o desfecho dessa história aí, né? Convido você a ficar com a gente. Aí nós temos ainda Salmos, Provérbios e o livro de Mateus para ler. E amanhã a gente continua a nossa leitura bíblica. Deus abençoe vocês e até lá. Tchau, tchau. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica. Hoje vamos ler Salmos capítulo 18, versículos de 1 a 15. Provérbios capítulo 4, versículos de 1 a 6. E o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 até 46. Vamos iniciar a leitura com Salmos, Cântico de Vitória. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalga um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Amém? E eu gosto no versículo 6 do capítulo 18, que fala assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Amém? Quando nós estivermos em apuros, alguma coisa, a gente tem que depender do Senhor, invocando o nome dele. Amém. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 4, versículo 1 a 6, que fala assim:
Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que ele obtenha o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Olha só que conselho maravilhoso esse conselho de Davi para Salomão, para ele guardar os mandamentos e as palavras do Pai. Agora o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. A partir do 24 que fala a parábola do joio. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Agora é a parábola do grão de mostarda. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. A parábola do fermento. Jesus lhe contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O uso das parábolas. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa.
Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Agora, a parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, com mais leitura bíblica. Bom dia! Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, ele me pôs seguro em cima de uma rocha. Tirou-me de um poço de lama, ele me pôs seguro e firmou meus passos. Esperei com paciência pela ajuda de Deus.